Fala, alunos do terceiro ano, tranquilo? Aula 10A, ou seja, terceira aula sobre Roma, agora sim a gente vai entrar no Império. Então vamos lá, gente. Claro que a gente chama isso aqui de Império, Império Romano. Mas a ideia de Império, vocês têm que pensar, dominação. Olha, de repente vocês estão dando uma passeada no Google, lá vocês vão ver assim, eu li que não existe Império Romano. Muito historiador, cara, nem fala isso aí mesmo. Eles têm aquela mania assim, basicamente é uma república ainda, só que agora com o quê? Com um imperador, tá? Então aquela ideia que do cônsul que tinha lá na república, agora passaria o quê? Para o imperador, para o Augusto, para o Deus, beleza? Tanto que, bom lembrar, todas as instituições, as magistraturas da república continuam no império, tá? Então vamos nessa. Gente, seguinte, a aula 10 de vocês, ele começa com esse processo todo ligado à escravidão, ao escravismo, ao modo de produção escravista, beleza? Então, só para reforçar cada vez mais para vocês. Então, o modo de produção escravista, a escravidão pelas conquistas. Agora, gente, a agricultura comenta-se pra caramba lá na aula 9, beleza? Agora, o que não se comenta é isso aqui, gente, também muito escravo usado o quê? Nas obras públicas. Então, o cara para construir lá, um aqueduto, cara, um oleoduto, para construir uma torre de celular, para construir um prédio, cara, qualquer coisa que vocês pensarem, vai se utilizar o quê? Escravo, tá? E, logicamente, cara, como está na moda, agora cada vez mais na moda, também não esqueça do escravo pertencendo ao circo romano. E quando a gente fala de circo romano, logicamente, o quê? A gente tem que falar de gladiador. Então, na aula 9 eu tinha comentado com vocês, a maior revolta, cara, de escravos foi a revolta de Espartaco. Nada mais, nada menos do que um gladiador, tá? Um grego da Trácia que só queria voltar para a Grécia, beleza? Agora, gente, além desse processo todo, vocês verem como a escravidão e toda aquela crise rural, aquela crise urbana foi intensa, que teve também a famosa revolta de Catilina. Só que daí é o seguinte, gente, a revolta de Catilina ela não é uma revolta de escravos. Basicamente, o Catilina ele seria uma espécie de um patrício, tá? Então, o que acontece? Este processo ligado às catilinárias, que daí a obra, vai envolver o quê? Uma oposição contra o governo da República, beleza? Agora, gente, falando realmente, cara, do império como império. Gente, o governo de Otávio, então, ele conquistou o Egito, o prestígio lá em cima, se torna imperador, recebe o título de Augusto. Então, o que acontece? Augusto é uma ideia de divino. Aí eu já carquei aqui direto o quê? Deus. Porque é o seguinte, gente, cuidado com questões em relação ao Império Romano, ou seja, aquela ideia que vai lá a partir de 27 a.C. até a queda do Império Romano lá em 476. Porque pode cair muita questão religiosa. Então é o seguinte, na parte republicana é politeísmo. Aqui vai continuar politeísmo, beleza? Só que agora com essa ideia de paganismo, que é culto à figura do imperador. Então vai continuar uma ideia do quê? De um culto doméstico, que é aquilo que o cara faz em casa, e um culto o quê? Público. Então pode ser lá um deus da guerra, pode ser o imperador, pode ser a deusa do amor, qualquer tipo de coisa. Tranquilo? Aí lá na aula 11, a gente fala um pouquinho mais sobre isso aí. Beleza? Agora, do Otávio aqui é o seguinte, não esqueçam, o problema era o desemprego. Então vão vir aqui as reformas sociais. Sempre lembrando que, gente, tudo que é reforma, sempre tem que pensar essa ideia. Reformas sociais, beleza? Bem, isso aqui foi uma grande jogada dele, eu não vou fazer uma reforma agrária, eu vou fazer um processo de coletivização. Mandrake, mas Ou seja, ele vai estabelecer um processo de fazendas coletivas, beleza? Então, para tentar resolver o problema de, logicamente, o quê? Mão de obra, o problema agrícola e tudo que se relaciona ao desemprego. Beleza. Outra jogada muito boa dele política aqui, gente. Ele vai criar a guarda pretoriana, ou seja, ele criou uma cobraça aqui mesmo, tá? A guarda pretoriana vai nascer com aquela ideia assim, seria uma guarda pessoal do imperador, uma guarda de proteção. Show! E vai ter muita força política, o quê? Dentro dessa fase do império. Porque, gente, por mais que é império, nós temos um imperador, o grande Deus, não é hereditário. Nem sempre o filho do imperador vai ser o próximo imperador. Pode ser uma indicação. E às vezes era indicado o quê? Pretorianos. Às vezes os pretorianos indicavam o imperador. Então aqui, vai ser uma força política gigante dentro da fase do quê? Do império. Cai isso! Putz, eu nunca vi, mas pode cair, beleza?
Outra coisa, dessa aqui vocês estão mais carecos do que eu de saber. A famosa política do pão e circo. Então é o seguinte, ó. Aqui ele vai tentar matar 2 coelhos com uma paulada só. Gente, distribuição de alimentos e diversão. Ou seja, isso aqui, gente, começa nas famosas arenas. E depois no Coliseu, porque o Coliseu é 80 depois de Cristo, tá? Então o que acontece? Ele vai pôr lá gladiadores, espetáculos, tudo para divertir a população, enquanto tá o quê? Alimentando essa população, distribuindo pão. A ideia aqui, ó, é que eles não reclamem muito do governo, beleza? Agora, outra, cara, que às vezes derruba vocês. Meu, como eu odeio, cara, às vezes a língua portuguesa brasileira aqui, ó, com essa ideia de paz romana. Gente, quando você vê que pax romana, paz romana, realmente, fazer o quê? Só que não pense num período de paz, gente. Eles estão descendo a butinada em todo mundo aqui ainda, certo? E não vai ser só no governo do Otávio Augusto essa pax romana. Isso aqui basicamente vai até o século III, beleza? E daí, para melhor, cara, vocês terem na cabeça o que é a pax romana, o poderoso exército romano não tem adversários. Pô, sacudiram tudo que era do império lá ligado à Macedônia, ao Império Persa, ao Egito, ou seja, eles derrubaram todo mundo. Então eles não têm o quê? Adversários. Ó, os romanos vão ter problemas a partir lá do século III com os bárbaros. Ou seja, para vocês verem, cara, o tanto de tempo que isso aí durou, beleza? Então o que acontece? Bem ou mal, o governo de Otávio ele foi um governo estabilizador. Não é uma maravilha, mas é o quê? Estabilizador. E daí é o seguinte, gente, geralmente eles dividem, né? Antigamente era assim, ó, era o Alto Império e o Baixo Império. Então vocês vão ver que tem na apostila assim o Baixo Império. Até a dinastia aqui dos Antoninos seria o Alto Império. E a partir da dinastia Severa é o Baixo Império. Só que daí eu vou fazer uma coisa diferente com vocês. Eu coloquei por dinastia. Gente, por dinastia aqui nessa aula vai ficar mais tranquilo. Por quê? Dinastia Júlio-Claudiana vai pegar desde Júlio César, aquele que foi assassinado pelo Senado, tá? Até, se não me engano, deixa eu ver aqui, até acho que o Nerva, tá? Não, acho que até o Cláudio, vai. E daí o que acontece? Gente, então pega o Júlio César, pega o Otávio e todo mundo. Aí, caracterizando, gente, nesse período aqui, grande parte dos imperadores são déspotas, os caras são malvadão, ou seja, são tiranos, beleza? Aqui, ó, tem destaque, né, o próprio Tibério, simplesmente lá, tem o Cláudio, tem o Nero e tem o Calígula. Gente, o Nero é bacana, pra vocês pensarem assim, ó, vai ser a primeira grande perseguição aos cristãos. Então, o que acontece? Diz a lenda que Cristo nasceu aqui no governo de Otávio, tá? E teria sido morto no governo de Tibério, se não me falha a memória. E daí o que acontece? Aqui, gente, os cristãos vão ser perseguidos por Nero, aquela ideia de fuga em Roma. Não vou entrar no mérito da questão toda aqui agora, beleza? Portanto, vocês saberem que o quê? Começa a perseguição em cima dos cristãos. Não só pelo fato de ser cristão em monoteísmo, gente, mas pelo fato de desrespeitar o quê? A ideia da lei romana, beleza? Agora, outra coisa, gente, muita briga, muita luta, muita pancadaria pelo poder. Então, o que acontece? São 3 grandes forças que existem aqui. Lógico, gente, o próprio imperador, mas, ó, o Senado, por isso que eu falei para vocês lá que era um declínio e não o fim do Senado, e, logicamente, o quê? A guarda pretoriana e seus pretorianos. Ou seja, a pancadaria aqui, ela é generalizada mesmo. Geralmente um mata o outro, simplesmente se indica o imperador, vão lá e matam aquele cara que quer ser o imperador, ou seja, a luta pelo poder aqui é intensa, beleza? Então, se não fosse o bom governo que o Otávio fez aqui, talvez, cara, Roma já tivesse o quê? Declinado aqui, beleza? Porém, saem os Cláudios e entram os seus primos, os Flávios. Aqui basicamente são 3 imperadores, mais destaque aqui ó, para o Tito Vespasiano, pai e filho, então é Tito Vespasiano e Tito Vespasiano, tá? Primeiro, eles podem fazer questão sobre toda a ideia da explosão do vulcão e a destruição das cidades de Pompeia e Herculano, né? Tá na moda, agora aí o cara catou, resolveu acordar de novo, então fiquem de olho nisso aí. Outra, gente, construção do Coliseu de Roma, aquele que está lá até hoje. Então, gente, o Coliseu gigantesco, pô, nababesco,
O dia que vocês forem visitar, vocês vão ver que não é nada disso, mas, pô, gigantesco. Agora, a ideia é o seguinte, quem vai construir? Diz a lenda que quem construiu isso aí foram o quê? Os judeus, ou seja, os hebreus. Mão de obra deles, escravo, tá? Show de bola. Provocado pela primeira diáspora, ou seja, os judeus eram um problema lá na província, tá? E daí o que acontece? Lá na Palestina, Canaã e tudo mais. Então eles vão ser o quê? Deslocados para Roma. Beleza, tá? Da dinastia dos Antoninos. Gente, esses aqui foram ótimos administradores mesmo, tá? Aí o que acontece? Vai se dar máxima expansão territorial dos romanos. Então, para vocês verem que continua a ideia de Pax Romana aqui, tá? E também é bom destacar o quê? A segunda diáspora, tá? Isso aqui vai ocorrer no governo do imperador Adriano, tá? E por que é importante vocês sacarem? Gente, o imperador Adriano, para acabar de vez aqui com o problema dos judeus lá na Palestina, manda destruir pela, acho que, 7ª vez o Templo de Jerusalém. Pô, professor, mas e daí? O que tem a ver isso aí? Tem a ver o seguinte, gente. Destruiu-se o Templo de Jerusalém e ficou somente o quê? Uma parede do templo, que é o tal do Muro das Lamentações, hoje objeto de adoração do quê? Dos judeus lá em Jerusalém. Tranquilo? Então, fiquem de olho nisso aqui também, que às vezes pode cair um textinho para vocês. E daí o seguinte, gente, a dinastia Severa. Então, começa aqui com o 7º Severo e vai simplesmente o quê? Até o processo final. Gente, aqui o maior destaque é isso. Eles chamam de crise do século III. Nossa, mas por que você não desenvolveu isso? Cara, não vou desenvolver já para vocês, porque isso aqui tá lá na aula 11, tá? Então não vou atravessar o samba aqui não, beleza? Agora, aí aqui eu vou fazer alguns destaques para vocês. Gente, como o problema, cara, vai começar uma crise, eles vão de novo chegar à conclusão, nossa, o problema de Roma é a quantidade de terras. Gente, então eles resolvem dividir o quê? Em 4. Ó, tetra. 4, beleza? E daí, Roma vai ter 2 imperadores e 2 generais no comando. Então, as terras do Oriente e as terras do Ocidente terão 2 imperadores e 2 generais. Nossa, e os nomes? Cara, nem eu lembro o nome dos peão aqui. Não tem necessidade, você tem que pegar o quê? A ideia e o porquê que aconteceu, beleza? Outra, a famosa divisão clássica. Então, eles vão lá e dividem o quê? O Império Romano em 2. Vai ter o quê? 2 capitais. Roma, que é no Ocidente, e Bizâncio, que vai ser no Oriente. Ou seja, lá depois de Teodósio, os filhos dele, um vai governar em cada lugar. Então o que acontece? Roma vai cair no ano 476, tá? Já depois de Cristo tudo, e Bizâncio, cara, que vai ser a famosa Constantinopla, daí em homenagem a Constantino, só vai cair lá por volta de 1453. Então, já lá início da Idade Moderna daí, beleza? Então, para vocês verem, ó, como eles vão tentar de todas as maneiras, o quê? A permanecer com a ideia de império. Vai dar certo? Claro que não, gente. Roma vai cair em 466 por causa das invasões bárbaras. Só que aí a gente vai ter que ver o quê? Tudo lá na aula 11, porque daí tem que puxar a partir do quê? Daqui, beleza? Capaz de vocês encontrarem alguns exercícios nessa aula que faça menção a isso aqui. Gente, deixa pra lá, resolve depois, cara, que tiver a aula 11, beleza? Agora, gente, o problema é o seguinte, tudo é lindo, tudo é divino e tudo é maravilhoso. Porém, vamos lá. Eu falei pra vocês, ó, o problema é, o Império Romano, nós temos um Deus. Esse Deus é o imperador. Todos eles são, não é só o Otávio que é Augusto. Os imperadores são Augusto. Beleza. Diz a lenda que esse cara aqui, ó, o Constantino, é o imperador convertido. Pô, beleza, sem problema nenhum. Só que, gente, o problema tá justamente o quê? Aqui, ó, na ideia do cristianismo e o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Então vamos lá, gente. Pô, tem aquela ideia assim que o pessoal fala, pô, Cristo criou a igreja. Putz, cara, eu sou meio contra isso aí.
Porque quem criou realmente a Igreja Católica Apostólica Romana foi Pedro, tá? Então, Pedro o apóstolo, por isso que é Igreja Católica Apostólica Romana. Católica porque a palavra significa lá uma coisa de para todos, tá? Apostólico por Pedro ser apóstolo e romana por ele ser romano, tá? Então, o que acontece? O cristianismo vem com muita força. Surge lá no século I, vem o século II, são perseguidos. Século III, são perseguidos. Nossa, chega no século IV, ainda são perseguidos. Porém, gente, muitas pessoas vão aderindo ao cristianismo. Não importa se era uma pessoa pobre ou uma pessoa de poder do Senado ou até um imperador. Pessoas do exército e tudo mais. Ou seja, a pressão para a religião se tornar oficial era muito gigante. Tanto que, pelo Edito de Milão, Constantino libera o culto. Beleza? Já é um grande salto, tá? Não vou entrar na ideia lendária para vocês aqui. Se quiserem, pesquisem nos Google da vida por que Constantino liberou justamente o quê? O culto. Tem a ver com vitória sobre os bárbaros. Agora, gente, religião oficial mesmo vai vir pelo Edito de Tessalônica, com o imperador Teodósio, tá? Então, daí agora você tem que pensar assim, gente. Quando o cristianismo é oficializado aqui no final do século IV, o que vai acontecer? Tudo que existia antes, agora é pagão. Ou seja, aí a Igreja Católica começa a perseguir quem é adepto de outras religiões. Tranquilo? E daí o que acontece? Se ela começa a perseguir, ela é a religião oficial, agora é só vocês usarem a imaginação, gente, para nunca esquecer disso aí. Pô, qual que vai ser a instituição mais poderosa da Idade Média? A Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então o que acontece? Perseguem todos e se tornam o quê? O suprassumo da Idade Média. Tranquilo, gente? Então, ó, dê uma olhada legal e basicamente a sequência que é isso aqui, ó, vai estar lá na aula 11 que a gente vê depois. Feito? Um abraço a todos. Tchau, tchau.